Doutor Miguel Machado, não ignorando este caso em concreto, olhando para ele, claro, mas observando uma possível situação idêntica, quais são os passos que alguém vítima de algo semelhante deve tomar para que se possa salvaguardar? Muito bem. Relativamente a uma situação destas, em primeiro lugar... Um erro, e já provado de negligência, porque já foram estes médicos suspensos. Suspensos, exatamente. Numa situação destas, o que o doente pode fazer, de facto, em primeira linha, é chamar as autoridades ao local. Em segundo lugar, polícia, exatamente. Extrajudicialmente, o que pode fazer também é apresentar queixa. Agora, não digo se é neste momento, ou 1 mês, ou 2 meses, ou 3 depois. Não há um prazo para apresentar então queixa na Ordem dos Médicos, junto até do próprio hospital e até dentro da Direção-Geral da Saúde, que aliás, essa queixa ou denúncia até pode ser realizada em casa, através da internet, pela via online. Esgotada esta via extrajudicial, o que o doente pode fazer e deve fazer, no prazo de 6 meses pode apresentar a competente queixa-crime, e aí o Ministério Público, que tem outros meios de investigação que o cidadão comum não tem, claro, poderá então verificar se existem ou não indícios suficientes da prática de um crime. Paralelamente, existe ainda a possibilidade de interpor a ação de responsabilidade civil, que neste caso será um prazo de 3 anos. O problema que sucede muitas vezes é que este prazo de 3 anos é curto, para uma situação destas e com um desgaste emocional muito forte, como é também o caso, é um prazo bastante curto, e temos sempre um problema que é o acesso à documentação, que no fundo não permite muitas vezes aos advogados intentar a ação dentro do prazo desses anos. Isso sucede porque? Isso sucede, as razões nós não as sabemos, não é? Agora, a verdade é que muitas vezes até o próprio doente tem dificuldade e não sabe que tem direito ao acesso a essa documentação. De facto, na vida prática, o que nós explicamos aos nossos clientes é que tem direito a essa informação, seja às análises, aos pareceres, a toda a informação clínica. Tem que ser sempre o próprio. Exatamente, e convém que faça por escrito para deixar registado e conservar naturalmente uma cópia. E depois, para além de ser necessário para instruir a ação judicial, através da petição inicial, é ainda também muito importante até para pedir uma segunda opinião junto de outro médico. Claro. Doutor, diga. Eu só quero dizer uma coisa relativamente depois ao processo civil, é que por acaso li no Público no dia 10 deste mês, que está em cima da mesa uma proposta da parte do Governo para as vítimas que têm apoio judiciário, vítimas que tenham danos visíveis, vítimas de negligência, uma proposta de, no caso de ganharem a ação, ou seja, o Governo quer retirar 33% do valor da indemnização à vítima. Por quê? Não sei. Isso pode ler. Fui apanhada de surpresa hoje de manhã com essa notícia do Público. Essa proposta está em cima da mesa e é lamentável que o Governo que tente fazer isto, porque as vítimas não têm apoio absolutamente nenhum, a não ser este apoio judiciário, sim, mas depois vem retirá-lo da indemnização. Ou seja, as pessoas já sofrem e nada, não há dinheiro nenhum. Eu falo no meu caso, claro, que volte a repor o erro que foi cometido. Doutor, também sabemos que a prática médica envolve o erro. E o erro também é uma constante do dia-a-dia da prática médica. Não, volto a dizer, não falando deste caso em particular, o erro médico também pode estar em análise, pode estar em cima da mesa como sendo algo que sucede naturalmente. Sim, de facto existe sempre um risco na análise e numa intervenção cirúrgica. De facto, a questão relativa aos médicos, existe uma discussão muito grande até na doutrina e na jurisprudência se é uma obrigação de resultados ou uma obrigação de meios. Naturalmente é entendido que é uma obrigação de meios e não de resultado, ou seja, que o médico não assegura que de facto tudo corra bem, porque de facto existe toda uma panóplia de situações que pode fazer com que pode inferir que naquela situação a análise e que a própria cirurgia corra mal, e por isso é que tem sido muito discutido, e aliás no futuro possivelmente a alteração pode passar por aí, que é alterar o regime que nós temos que assenta na culpa, na procura da culpa, e passar então por uma responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa, de forma a poderem responsabilizar então o hospital ou até os próprios médicos. E até para poderem ser indemnizados, caso seja esse o entendimento do Tribunal. Doutor Miguel Machado, muito obrigado por ter cá vindo.